Oi, meu povo mais lindo! Vamos crochetar hoje uma linda bolsinha, bem fácil. Eu vou usar o Barroco Max Color número 6. A cor é o 2012 azul candy. Vamos precisar também de um mosquetão, tá? Com argolinha. Botão imantado, pessoal. Esse daqui é aquele que costura, ó. Ele tem esses negocinhos para costurar. E uma agulha 3,5 milímetros. Vou começar aqui com 30 correntes, tá? Vou dar aqui um nozinho, agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Já adiantei aqui as minhas 30 correntinhas. E agora, nós vamos fazer os pontos baixos, só que não vão ser pontos baixos tradicional, vão ser pontos baixos cruzados, em forma de X, né? Vou vir aqui na primeira correntinha, nessa correntinha ao lado, não nessa ao lado. E normal, o ponto normal, o ponto baixo, eu vou e pego ele assim, ó. Esse é o ponto normal. Já o ponto em forma de X, eu pego ele aqui por baixo. E aqui eu já faço um ponto baixo, ó. Introduzo a minha agulha, pego esse fio e passo assim. Introduzo a minha agulha no intervalo da corrente, vou buscar esse fio e fecho fazendo um ponto baixo. Introduzo a minha agulha, pego ele aqui, ó, por baixo e faço um ponto baixo. Ó. E nós vamos trabalhar assim, dessa forma, passando a nossa agulha aqui, ó, por baixo. Automaticamente, trabalhando dessa forma, ele vai ficando um xizinho. Essa primeira carreira não vai ser tão perceptível, mas as demais vocês vão conseguir ver. Vou trabalhar assim, dessa forma, até o final. Chegando no final, eu retorno com vocês. Cheguei aqui ao final, pessoal, ó. E aqui nós vamos ficar com 29 pontos, porque nós usamos uma correntinha aqui para virar, tá? Então, ele vai ficando assim. Aqui, nessa curvinha, nós não vamos trabalhar aumento, são carreiras circulares, onde não vamos ter aumento. Eu já venho aqui, ó, no cantinho, passo a minha agulha, vou buscar esse fio por baixo, e aqui eu fecho. Já aproveito para ir escondendo esse fio. Então, aqui eu já coloquei um pontinho nesse cantinho, tá? Vou vir aqui nesse ponto da carreira anterior, em cima dele, ó. Pego o meu fio e fecho. Introduzo a minha agulha, busco esse fio e fecho. E aqui eu já tô arrematando, ó. Nós vamos trabalhar assim, dessa forma. Não tem segredo. Chegando lá na pontinha, eu retorno com vocês. Tô chegando aqui, ó, no cantinho novamente, pessoal, já venho nele, ó. Busco o meu fio e fecho. E aqui eu já venho em cima do ponto, do outro ponto. Pego meu fio aqui por baixo e fecho. Venho aqui no outro lado, ó, pego meu fio por baixo e fecho. Venho aqui no espacinho, pego o meu fio por baixo e fecho. Ó. Vou introduzindo a minha agulha, vou pegando o fio, aqui fechando. E vai ficando o xizinho mesmo, pessoal, ó, que fofo que fica. Automaticamente, trabalhando dessa forma, com carreiras circulares, o nosso trabalho, ele vai já ganhando a forma de bolsa, tá? Não precisa vocês colocarem aumento nenhum nas curvas. Vou trabalhar assim até o cantinho, chegando lá no cantinho da bolsa, eu retorno com vocês.
Tô chegando aqui novamente no cantinho. E aqui eu fecho. Venho aqui no outro cantinho, ó. E fecho. Venho no próximo e fecho. Eu só vou trabalhando as laterais, sem colocar aumento de forma circular. Busco o fio e fecho. Busco o fio e fecho. Ó, olha só o xizinho, que fofo. E nós vamos trabalhar assim, dessa forma, só circulando, até alcançar o tamanho desejado. Eu vou adiantar aqui um pouquinho e retorno com vocês para vocês verem como que já tá ficando, tá? Olha só como tá ficando, ó. Automaticamente, quando a gente vai tecendo de forma circular, que eu ensinei para vocês, ela já vai criando o formato mesmo de bolsa, sem colocar aumentos. Ó. E aqui eu vou adiantar até a carreira que eu quero, né? Aí eu vou passar mais ou menos em centímetros quanto eu fiz. Já terminei aqui, ó. Eu vou deixar dessa altura e olha só os pontos como que fica. Todo em forma de X. E dentro, olha, fica bem estruturada. Aqui, ela ficou na medida, se você quiser fazer mais larga também, é só colocar mais pontos, tá? Ela ficou na medida de 12 por 17. 12 centímetros por 17. E aqui, pra finalizar, eu não fechei o ponto, como são carreiras circulares, agora eu vou finalizar. E você pode finalizar em qualquer... Vou trazer essa laçadinha pra cá, ó. E aqui eu vou puxar o meu fio. Ó, e aqui eu finalizei. Vou caminhar com pontos com esse fio até aqui. E depois é só colocar um pouco de cola aqui no cantinho. Cola pano mesmo, cortar. E colocar a cola aqui na pontinha, tá? Aí eu já vou colar, porque eu vou colar junto com depois a aba. E fica assim, ó. Pra aba da nossa bolsinha, eu vou começar com um círculo mágico. E nesse, deixa eu tirar essa tesoura daqui pra não roubar a atenção de vocês. E nesse círculo mágico, nós vamos trabalhar aqui 7 pontos altos por uma correntinha, tá? Começo com 2, 3 e 4. 3 para dar altura de um ponto alto e uma corrente para virar. Vou laçar, vou vir aqui dentro e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, vou vir aqui dentro, ó. Uma corrente de separação e faço um ponto alto. Uma correntinha e faço um ponto alto. Uma correntinha e faço um ponto alto. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o meu 7º ponto. E fica assim, 7 pontos altos por uma correntinha. Vou fechar aqui. Agora, eu vou trabalhar, sempre que eu for virar, ó, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas são a nossa linha da aba da bolsa, tá? Fiz as 3 correntes, vou virar para o avesso, vou vir aqui nesse intervalo. Não vou contar com essas 3 correntes, tá? Vou vir aqui, vou fazer 5 pontos altos dentro desse intervalo, sem contar com essas 3 correntes. Lembre-se que essas 3 correntes sempre vai servir de alinhamento para a aba. Então, eu venho aqui dentro e coloco 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos altos,
Tiro a minha agulha dessa laçada, venho nesse primeiro ponto alto do bloco, trago essa laçada, passando aqui nesse primeiro ponto alto, ó. E aqui eu fecho formando um ponto pipoca. Vou fazer uma, duas correntes, laço, venho nesse intervalo aqui de uma corrente, e aqui eu vou trabalhar novamente 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Solto a laçadinha, venho no primeiro ponto alto do bloco, trago essa laçada passando nesse primeiro ponto alto, fechando, formando um ponto pipoca. Vou fazer 2 correntes, vou laçar, e aqui eu vou trabalhar novamente os 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos altos, solto a minha laçada, passo a minha agulha no primeiro ponto, busco essa laçada passando aqui e vou fazer 2 correntes. Eu vou trabalhar, pessoal, até ter aqui no total de 6 pontos pipocas. Já tenho 3, vou fazer mais 3 e retorno com vocês. Cheguei aqui no último intervalo, ó, temos então aqui 5 pontos pipoca, tô fazendo o 6º. E aí, para vocês entenderem, vocês lembram que eu coloquei aqui no início 3 correntinhas quando eu fiz pra virar, que é a nossa linha para a nossa bolsa seguir retinha aqui, a aba. Então, eu vou vir aqui, ó, fiz os 5 pontos, vou buscar essa alcinha passando no primeiro ponto, e aqui eu vou fazer, ó, uma, duas correntes, vou vir aqui, ó, bem nessa terceira correntinha que eu iniciei aqui, ó, do nosso ponto, e vou introduzir a minha agulha. E aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Esse ponto alto eu não conto com esse ponto pipoca, tá? É só um ponto alto que nós vamos precisar para deixar alinhado. Fiz aqui, então, a primeira parte, ficando com os 6 pontos pipoca. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou vir aqui nesse intervalo, ó. Já venho no próximo intervalo. Essas 3 correntinhas servem de alinhamento, venho aqui e vou fazer um bloco de 3 pontos. Esses 3 pontos não conto com essas 3 correntes que eu usei para virar aqui no início, tá? O bloco, ele fica com 3 e essas correntinhas é de alinhamento. Fiz as 3 correntes, vou fazer os 3 pontos, perdão. Faço 2 correntinhas de separação, vou vir entre um ponto pipoca e outro. E aqui eu vou construir novamente um bloco de 3 pontos altos. Fiz o bloco de 3 pontos altos, vou fazer 2 correntes, venho no intervalo de um ponto pipoca e o outro, e aqui eu vou construir novamente o bloco de 3 pontos altos. Eu vou trabalhar assim até chegar aqui do outro lado, e aí eu já mostro pra vocês como que fica. Ó, tô aqui com 6 blocos, e aqui nas pontas, o que que eu vou fazer? Vou fazer 2 correntes. E aí, vocês lembram que eu fiz aqui as correntinhas, ó, que é de alinhamento? Vou trabalhar aqui no intervalo dela. E aqui eu vou fazer 3 pontos. Vou fazer aqui uma correntinha somente, tá? Não vou fazer 2. Vou vir aqui, ó, bem no pezinho dela, em cima, e faço um ponto alto. Lembrando que esse ponto alto eu não conto com o bloco permanece com 3 pontos. Esse é o avesso. Agora, eu vou fazer uma, duas, 3 correntes. Laço, vou virar o meu trabalho pela frente, então, nós ficamos aqui no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Virei o meu trabalho aqui. Vou vir nesse intervalo, ó, aqui nós temos o bloco e eu tenho um intervalo.
Essas 3 correntes sempre eu vou fazer para ficar com o alinhamento. Venho nesse intervalo e aqui eu vou fazer 5 pontos altos. 3, 4 e 5, sem contar com essas 3 correntes aqui. Fiz os 5 pontos altos, venho nesse primeiro ponto alto do bloco, solto essa laçada e fecho formando um ponto pipoca. Vou fazer 2 correntes de separação. Vou laçar e aqui em cima do ponto alto do bloco, no meio do ponto alto, nós temos 1, 2, 3. Aqui no meio, ó, dele, eu vou fazer aqui um bloco de 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos altos, solto a minha laçada, venho no primeiro ponto alto do bloco, busco essa laçada, essa alcinha e passo ela aqui. Faço 2 correntes, vou trabalhar aqui no intervalo de 2 correntes, e aqui também eu vou montar o ponto pipoca. Faço 3, 4 e 5. Solto a laçada, pego a minha agulha no primeiro ponto alto e aqui eu fecho. Vou fazer 1, 2 correntes, vou vir aqui no meio do bloco da carreira anterior, tá? Do ponto alto, e aqui eu vou construir novamente o ponto pipoca. E nós vamos intercalando assim, chegando aqui, eu retorno com vocês. Tô chegando aqui novamente na outra ponta, tá? Ó, então, eu trabalhei em cima do meio do bloco da carreira anterior. Aqui eu já tenho 14 pontos pipoca, tá? Vamos ficar com 15, porque eu vou precisar trabalhar nesse intervalo aqui também. Faço 2 correntes, vou vir aqui nesse intervalo, e aqui eu vou trabalhar 5 pontos altos dentro desse intervalo. 3, 4 e 5. Venho aqui, ó, e fecho, certo? Então, nós ficamos no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos pipoca. Se você quiser cortar o seu fio para fazer esses picozinhos pelo lado direito, esse é o meu lado direito, tá? O lado direito é essa parte onde eu vou ter mais elevação, que são os pontos pipoca em relevo, e esse é o avesso da aba. Então, se você quiser cortar para começar aqui, vai ficar a seu critério. Mas eu não vou cortar, eu vou dar continuidade aqui, fazer aqui 1, 2 correntes, vou laçar, e aqui ainda dentro desse mesmo intervalo, eu vou colocar mais um ponto alto para servir aqui de alinhamento da aba, certo? Fiz aqui o meu ponto alto, vou fazer agora 1, 2, 3 correntes, vou laçar, vou virar pelo avesso, e aqui dentro eu vou trabalhar um ponto alto, faço 1, 2, 3. Não conto com essas 3 correntes, tá? Vou vir aqui em cima desse ponto alto, passando dentro dessas 2 alcinhas, vou buscar esse fio e fecho formando um picô. Vou laçar, vou vir aqui dentro novamente, faço mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, venho aqui nessas 2 alcinhas e fecho. Laço, venho aqui dentro, faço um ponto alto. 3 correntinhas e o picô. Então, vamos ficar 3 pontos altos por 3 picôs, e os picôs são com 3 correntinhas. Venho entre um ponto pipoca e o outro e faço um ponto baixo. Vou laçar, vou vir no meio dos pontos pipocas, que são os nossos intervalos, e aqui eu vou trabalhar o ponto alto, as 3 correntes, volto nele aqui nessas 2 alcinhas e faço o picô. Laço, venho aqui e faço as 3 correntes montando o picô. Laço,
E fica assim, venho, faço um ponto baixo entre um ponto pipoca e o outro, laço e vamos trabalhar assim, chegando lá na pontinha, antes de finalizar, eu retorno com vocês para mostrar como que tá ficando. Chegando aqui no final, ó, então eu fui intercalando 3 pontos altos por 3 picôs, e aí fiz um ponto baixo, fui intercalando 3 pontos altos por 3 picôs. Eu fiquei aqui, pessoal, no total de 8 motivos, tá? Quando eu falo 8 motivos, são esses desenhos de acabamento, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para finalizar, aqui eu não vou colocar um motivo no último, porque senão vai ficar embabadado. Vou vir aqui, vou laçar e vou fazer apenas um ponto alto aqui nessa correntinha. E fica assim, ó, a nossa aba. Olha só que linda. Olha que linda. E agora eu vou cortar o fio e nós vamos fazer os arremates. Aqui eu faço uma correntinha, tá? Vou virar, vou apertar esse círculo mágico, vou trazer ele aqui pro avesso do nosso trabalho, passo aqui entre os fios, faço um nozinho de segurança, vou passar aqui, ó, entre os pontos. E corto o excesso. Vou vir aqui do outro lado também, passo entre o ponto. Já tinha dado um nozinho de segurança, então aqui eu não preciso. Vou trazer aqui para trás esse picorzinho. E aqui eu vou colocar um pouquinho de cola pano. Essa cola pano que eu vou usar, ela é da Acrylex, tá? Vou colocar aqui uma pontinha para esconder o nosso trabalho. O nosso trabalho não, o fio, né? Que são os arremates. Coloquei a cola, escondi, tá? Agora, fica assim a nossa aba. Vou pegar a nossa bolsinha aqui, ó. Eu vou posicionar ela assim, certo? Ó, dessa forma. Pego a minha bolsinha, esse arremate depois eu colo, porque que eu vou passar uma costura. Para facilitar nessa parte, nós podemos colocar alfinetes. Os alfinetes, eu coloco dessa forma, ó. Coloquei aqui, você vai colocar bem no meio aqui essa parte do centro dos pontos pipoca, vai distribuir certinho para a sua aba não ficar. E eu vou colocar o alfinete aqui embaixo, porque aí eu não preciso mexer lá enquanto eu costuro. Ó, fazendo assim, fica bem mais fácil você prender, porque enquanto você vai costurando, não corre o risco de... E aqui a gente vai só costurar. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro. Ó, já prendi aqui a pontinha do meu fio. Fiz um nozinho. Mesmo assim, eu vou deixar assim, que é pra mim. Fiz esse nozinho. Volto aqui, ó. Passo a minha agulha aqui dentro. E puxo. E aqui eu já vou arrematando junto. Ó, pego aqui na boca da bolsa e na parte dos pontos da aba. Ó.
E aí, nós vamos costurando assim, até lá do outro lado. Já vou costurar aqui a minha e retorno pra colocarmos o botão imantado e também ensinar a alcinha. Terminando aqui a costura, ó, eu voltei mais uma vez pra reforçar. E aqui, ó, vou dar um nozinho. Vou passar aqui embaixo. Corto o excesso. Vou colocar aqui a cola na pontinha. Pra ficar um trabalho bem feitinho. Você pode usar também cola jeans acrylex, são colas muito boas. Vou remover aqui os meus alfinetes. Ó, e aqui é onde nós costuramos. Fica assim, ó. Essa daqui é a aba, certo? Para o nosso botão imantado, como que a gente vai posicionar ele? Ele é aquele botão que costura, tá? Nós vamos usar um alfinete para marcar o meio. Mais ou menos aonde a gente vai... Só pra mim saber se tá no meio certinho, tá? Pra não costurar torto. Se costurar torto, depois dá um trabalho pra tirar, meu Deus. E aí, vocês têm que tomar cuidado também na hora de posicionar aqui em cima, ó. O ideal é vocês fazerem assim. Ó, podem notar que ele tem essas quatro perfurações para poder passar com agulha de costura. Então, vocês podem colocar até uma aqui na hora que você estiver costurando para não se mover. E nesse daqui também, ó. Já costurei o botão, ó. E aí, vocês costurem com o próprio fio pra ficar bem bonito. Agora, pra nossa alcinha, pra colocar o mosquetão, nós vamos fazer um nozinho, prendo, e aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes. Volto na minha segunda corrente do lado e faço um ponto baixo. Volto na outra e faço um ponto baixo. Agora, eu vou trazer o meu trabalho para o avesso. Nós temos essas duas alcinhas aqui, ó. Vou introduzir a minha agulha aqui, passando por elas duas. Ó, e eu fecho. Ó, aqui ficou duas alcinhas, tá vendo? Essas duas alcinhas. Passo a minha agulha aqui por dentro dessas duas alcinhas. Busco o fio e fecho formando um ponto baixo. Aqui ficou na lateral também duas alcinhas. Introduzo a minha agulha, passando aqui por dentro. Busco esse fio e fecho formando um ponto baixo. Passo a minha agulha também aqui novamente, nesses dois cantinhos, busco esse fio e fecho. Venho aqui, ó, e nós vamos trabalhando assim. Não tem segredo, você sempre vai trabalhar nessas duas alcinhas aqui do cantinho do ponto. Vai virando. Ó, é bem rapidinho pra fazer, que ela vai ficando com esse efeito bem bonito. Vou sempre colocando aqui, ó, dentro dessas duas alcinhas e fecho. Venho no cantinho, introduzo a agulha, busco o fio e fecho.
Venho aqui nessas duas alcinhas, passando pelas duas, busco o fio e fecho. E olha só o efeito que vai ficando da alcinha. Vocês vão sempre trabalhar nessas duas alcinhas aqui do cantinho do ponto, ó. Vem de novo aqui dentro, busca o fio e fecha. Vira, vem no cantinho, busca o fio e fecha. Vira, vem no cantinho aqui das duas alças. E nós vamos trabalhando até alcançar o tamanho onde nós vamos colocar aqui no pulso. Já fui trabalhando e olha só que lindo o efeito dela. Eu fiz um tamanho de 33 centímetros, tá? E não, aqui é o mosquetão, vou passar ela aqui dentro. E aqui eu vou colocar ponta com ponta, e nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Ó, é só unir uma na outra. Unem tudo certinho. E aqui eu vou trazer esse fio para trás. Vou trazer também aqui do outro. Você pode até costurar também. Ó, e fica assim. Agora, é só você fazer aqui os arremates, tá? Vai escondendo aqui, se você quiser colocar a agulha de tapeceiro para entrar aqui no meio dos pontos, fica até melhor também. Passo aqui, ó, e aí no final eu coloco um pontinho de cola para me certificar que o meu trabalho vai ficar bem feito. Fiz os arremates e ela fica assim, a nossa alcinha. Vou pegar agora a minha bolsinha. E aqui, pessoal, eu vou abrir o mosquetão. Passo aqui entre os pontos, ó. E olha que graça, gente. Olha só o nosso trabalho de hoje. Eu vou passar agora todas as medidas da aba, porque eu não passei para vocês a medida da aba da nossa bolsa. Depois dela costurada. Ó, depois dela costurada, pegando daqui, dessa parte do anel mágico, até a ponta, ela ficou com quase 10 centímetros, tá? 9 e pouquinho, mas se eu puxar o picôzinho aqui, vai ficar com 10, tá? E a nossa bolsinha ficou com 17 por 12. Ficou num tamanho bom. E olha que graça. Olha que luxo. Já conta pra mim o que você achou da nossa aula de hoje. O teu comentário é bem importante para mim. E também o YouTube, pessoal, entende que o conteúdo é bom e ele vai enviando para outras pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado, que Jesus te abençoe. Um cheiro da Prof. Não deixe de acompanhar o meu Instagram, que é Ateliê Dona Arte Mônica Barros. Vou deixar aqui na descrição o meu Instagram, o Instagram do Natan também, que costura. Vou deixar também onde vocês podem encontrar esses materiais. Que Jesus te abençoe. Tchau, tchau.